estamos de volta! E hoje a gente vai conversar sobre um livro que está gerando um certo rebuliço aí no meio literário, que é o Canção de Ninar, da Leila Slimani. Esse livro foi o vencedor do prêmio Goncourt, né, que é um prêmio da literatura francesa, e ele está na minha lista do Desafio Livrada, que eu já mencionei aqui no Noites Brancas, do Dostoiévski. E na categoria, né, de vencedores do prêmio Goncourt. E como eu vi que esse livro está assim, atrapalhando a vida de muitas pessoas, aí eu quis saber qual que é da autora para causar toda essa discórdia. E como é um livro, tipo, ele tem 190 páginas, então é muito assunto para pouca página e para gerar tanta discórdia dessa maneira. Mas enfim, a história é um thriller, né, um suspense psicológico, em que a gente vai ter uma babá que assassina as duas criancinhas que ela está tomando conta. Isso não é spoiler, porque logo na primeira página já fica muito claro, bem claro, como o crime foi cometido e quem cometeu. E aí depois, né, dessa introdução grotesca, a gente acompanha o processo que levou ao assassinato, né? A gente vai acompanhar então a vida do casal, a vida da Miriam e do Paul, um casal jovem, né? Ele tem duas criancinhas, a Mila e o Adam. O Adam é ainda um nenenzinho. E uma das temáticas abordadas pela autora é justamente os dilemas da maternidade, né, na vida da mulher do século XXI. Então, assim, essa sensação, a questão da depressão pós-parto, que hoje em dia é muito mais, está muito mais presente, né, na vida das mulheres, a questão da culpa de sair de casa e ir trabalhar e deixar as crianças com um terceiro ali, e justamente essa necessidade de ser bem-sucedida nessas duas questões, tanto na vida familiar quanto na vida profissional. E justamente é uma outra questão, o porquê que essa mulher tem que ser mãe para ser feliz, sabe? Existe esse paradigma aí que nós mulheres carregamos já há bastante tempo, em que nós só seremos completas se tivermos filhos e uma família feliz. Inclusive tem vários momentos aqui que a gente vai ter mostrando esses questionamentos, né, da Miriam. Ela vai ver tipo, famílias, outras mães ali com seus filhos, e ela vai desejar ser perfeita daquele jeito. É um assunto bem denso, é uma coisa bem complicada, né? Cada pessoa vai entender de um jeito isso, vai sentir isso de uma maneira. E eu, inclusive, eu até discordo com essa frasezinha aqui, que é tipo, Lauren Collins, do The New Yorker, colocou assim: se você é mãe e não importa a mãe que você imagina ser, depois de ler Slimani, saberá que tipo de mãe você é de verdade. Como assim, que tipo de mãe? Não existe um tipo de mãe. Mãe é mãe, sabe? Mas enfim. Então a gente vai acompanhar esse momento de culpa e dúvida em que a Miriam decide voltar a exercer a sua profissão. Ela é uma advogada, e uma advogada talentosa. Ela cumpre o seu dever muito bem. E um colega dela de faculdade chama ela para trabalhar no escritório que ele abriu, e ela enxerga ali uma possibilidade incrível, né, para sua carreira. E o Paul, o marido, a todo momento ele critica essa decisão da mulher, ele não apoia essa decisão em momento algum, e ele também não ajuda dentro de casa. E ele me irritou muito, sabe? Nossa, que ódio que eu tomei dessa pessoa. Era pra gente odiar o quê? A babá, né? A criminosa, a babá. Mas não, eu odiei foi o marido mesmo. Então, assim, a gente vai conhecer o processo meticuloso que eles fizeram para selecionar uma babá. Afinal, você está colocando aos cuidados de uma pessoa desconhecida a vida de seus dois filhos. E ela vai estar na sua casa. Então é uma coisa muito complicada. E a gente vai acompanhar o avançar dessa relação.
A Louise, ela já é uma mulher de uns 40 e poucos anos, ela não aparenta ser mais velha assim, mas ela é. E ela tem, assim, ela já trabalhou há muitos anos com criança, então ela tem uma percepção melhor em relação, por exemplo, a birras, manha que criança faz. Ela sabe como contornar essas situações de uma forma educativa, ela sabe estabelecer esse limite, sabe, de responsável e criança. Então, assim, o casal, ele acha que eles encontraram a Mary Poppins do século XXI, sabe, assim, a Mary Poppins moderna. Porque além das funções de babá, a Louise vai conquistando seu espaço dentro de casa e ela vai exercendo atividades do dia a dia, né? Lavar louça, lavar roupa, trocar roupa de cama, limpar a casa e tudo mais. E é engraçado porque não é uma coisa forçada, é uma coisa que veio da própria Louise, é uma coisa que ela gosta de fazer. A gente vai saber o porquê, né, dessa questão dela com limpeza e tudo mais. Mas ela vai conquistando seu espaço ali dentro do ambiente familiar. E o casal percebe que a vida deles melhoraram 120% depois da contratação da babá, e eles criam essa dependência, né, dos serviços prestados por ela. E o outro lado da moeda é justamente a dependência que a Louise adquire em relação à família, né? Não só o casal, a questão de realmente precisar de dinheiro e tal, não é isso, mas é uma sensação de estar ali naquele momento. Tipo, eu preciso estar lá pra, sei lá, fazer as minhas coisas. Vocês vão entender o que eu tô falando aqui. E aí a gente vai acompanhar justamente o desfecho dessa relação, né, que é o assassinato das crianças. E não se preocupem, porque isso não é spoiler, tá logo na primeira página, então fique tranquilo. Só assim, agora minhas observações. Eu achei um livro, esse é um livro que incomoda, ele me incomodou. Eu fiquei assim, muito incomodada e irritada em algumas partes, porque é muito fácil pra gente, que tá só observando a situação, é muito fácil pra gente julgar as ações ali e tal. Mas assim, tem alguns comportamentos que a Louise tem dentro de casa em relação às crianças, até em relação ao casal mesmo, que na minha concepção de vida não dá. Eu até coloquei uma enquete, fiz uma enquete lá no Stories perguntando se esse desconfiômetro era uma coisa minha mesmo, sabe, uma coisa de personalidade, ou se alguém mais tinha ficado incomodado com essas questões. E eu fiquei muito surpresa, porque muita gente discordou de mim. E assim, pra mim, ela me deu tantos motivos pra mandar ela embora, que eu não sei, pra mim é muita invasão de privacidade e me incomodou. Então uma questão, se vocês animarem de ler o livro, que eu recomendo muito, tem uma parte que é mais pro final do livro, tem uma cena específica em relação a um frango. Prestem bastante atenção nessa parte, porque pra mim foi a 100ª gota d'água. Pra mim ali é justa causa, né? Não tem outra conversa. Sai da minha casa. Se vocês leram o livro, vocês me falam o que vocês acham desse negócio do frango. Porque pra mim realmente não deu, assim, não interessa se ela é uma babá excelente, se ela faz o serviço de casa, isso não interessa. Sabe, o espaço que ela tem ali não corresponde às minhas perspectivas de vida, assim, eu não sei, eu fiquei extremamente incomodada. Mas é um livro que vai mexer com o seu interior, ele vai te fazer questionar, ele vai te fazer pensar, tipo, se eu estivesse nessa situação, o que eu faria? Será que eu agiria dessa mesma forma? Será que eu tomaria outra decisão? O que será que eu faria ali? E é ainda mais bizarro porque o jeito que a autora coloca as questões aqui pode acontecer com qualquer um, não necessariamente um assassinato, mas o comportamento ali do dia a dia, entendeu? Afinal, a gente nunca conhece 100% o próximo, né? Então, assim, ele é um livro que incomoda, viu? Incomoda, e eu fiquei incomodada durante toda a leitura e me perturbou demais depois que eu terminei, assim.
eu acho que fez com que eu desconfie mais ainda das pessoas, mais do que eu já desconfio. Esse livro, de verdade. Eu entendi o rebuliço que está causando, realmente. Eu concordo com alguns aspectos que o pessoal está colocando aí na internet, eu discordo de vários outros, mas é sempre uma questão muito pessoal. Então, fica aqui mais uma dica de leitura estranha e boa. É o Canção de Ninar, da Leila Slimani. Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo.